Telespectador amigo, um grande abraço. Estamos chegando com o seu programa, aquele que você mais vê e mais gosta. Isto basta para nós, é o BH Esportes. Nesta manhã bonita de quinta-feira, são 11 horas 31 minutos em Belo Horizonte. Para você que está na nossa reprise, 22h31, caminhando um pouquinho mais para frente. E a reprise de 1 da manhã, 1h02 e mais alguma coisinha, 1h01, mais alguma coisinha. Acerta aí o seu relógio, não vá dormir para você da reprise de 1 hora da manhã, para você das 22h30, você vai passar régua naquilo que aconteceu durante o dia e ficar antenado aí no que vai acontecer durante a noite pelos outros informativos mais tarde, ok? Então, vamos agora conversar em ritmo de Copa do Brasil. Copa do Brasil, porque ontem tivemos um jogo do Atlético contra o Paraná, para ver qual equipe iria avançar para as quartas da Copa do Brasil. E olha, o Atlético veio com a desvantagem do resultado lá do Paraná e dando muito azar, com contusões. Primeiro a do Adilson, depois veio a do Rafael Carioca e o técnico Roger tendo que mexer na equipe de maneira que ele não esperava e ninguém esperava, até mesmo na última hora, com o estado gripal do Robinho. Estado gripal do Robinho, que não havia treinado, estava... Quando a gente... Você sabe, telespectador, que você já gripou várias vezes e sabe que quando a gripe pega, monta, te bate um mal-estar, aquela vontade de não fazer nada, absolutamente nada, o Robinho deveria estar nessa situação. E ainda assim foi para o jogo no banco de reservas. Eu até acho que se o técnico Roger conversou com o Robinho, Robinho, se precisar eu vou usar você. Legal? Legal, chefe, vamos lá. Eu faria diferente, Robinho, Afonso Alberto, faria diferente. Robinho, entra e se você aguentar 30 segundos, vai sair. Se você segurar meio tempo, ótimo. A hora que você fizer o sinal assim com o dedo, para sair, vai sair. Eu colocaria assim, mas isso é pensamento, eu não sou treinador. Eu não sou treinador, porque o Michael Soel, que eu não gosto do futebol do Michael Soel. Ontem, por exemplo, o Michael Soel, para o Atlético, em benefício do Atlético, eu acho que ele não fez nada. Ele conseguiu, em algumas oportunidades, atrapalhar o adversário. E aí eu vou até dar uma recuadazinha. Aí, só de atrapalhar o adversário, beneficia o Atlético. Mas eu não entraria. Mas não vou culpar muito o Roger também, não, porque o Roger não tinha opções para aquele jogo especificamente ontem. Não tinha muitas, ou não tinha quase que nenhuma. Todas as opções do Roger, todas, estavam fora do campo, fora. E que vão chegando agora. E precisam chegar, porque ele deu azar, inclusive, no decorrer do jogo. Marcos Rocha, logo no início, sai. Foi na minha frente, e eu hoje não ouvi, não sei como é que foi a situação, e ontem, depois do jogo, não houve uma definição, mas foi bem na minha frente, eu tive a impressão de um problema de torção no joelho. Mas depois eu ouvi falar que era muscular, eu estranho, porque na mesma hora que aconteceu, a impressão é que ele dobrou a perna, ele levou a mão no joelho e pediu alteração. Na mesma hora, com a mão no joelho. Então, não sei o que houve, tomara que seja alguma coisa que o Marcos Rocha possa voltar o mais rápido possível, porque o técnico não tem jogador para aquela posição. E quando ele mexeu, eu também não mexeria do jeito que ele mexeu. Não mexeria. Não. Botou o Danilo, tá certo. Tem que ser o Danilo, é o Danilo. Não tinha outro ali para colocar, mas não precisava inventar tanto, na minha opinião. Danilo ali na lateral direita, porque já jogou, já fez 10 partidas como meio atacante pelo lado direito, como atacante pelo lado direito, já jogou 10 vezes ali. Aí pegou o rapaz, o Iago, que estava bem no meio de campo, como volante, estava bem, fazendo uma boa partida. Ele na base já foi lateral direito, então puxou o Iago. Puxou. Não comprometeu, mas não era o Iago que estava do lado do Elias. Mas isso tudo em função de problemas que aconteceram durante o jogo. Depois veio o Casares, que também, para mim, foi muito bem no jogo, tirando os momentos que ele tem de exclusividade, de fominha, que ele pode jogar com um companheiro e chuta para o gol. Ele fez isso em 3 oportunidades, no mínimo, e as 3 ele jogou no placar quase. 3 no mínimo, mas eu acho que
O Casares foi bem no jogo, foi muito bem, fez o que tinha que fazer. E ele saiu, agora eu vou de novo com a minha opinião. Foi de novo bem em frente onde eu estava. Bem em frente, assim, ó. A minha posição era melhor do que a do juiz, por exemplo, se fosse uma falta. A minha posição era melhor do que a do juiz. Casares, você deu uma de Miguelão. Miguelão. Se você tiver alguma contusão... Não, ele teve cãibra. Só um minutinho. Se você tiver alguma contusão, você tem na cabeça do dedão do pé. Do dedão do pé. Porque quem tem cãibra não sai andando igual você saiu andando. O que ele fez? Ele deu o drible, abriu o Fred na marca do pênalti sozinho e ele vislumbrou a possibilidade do chute e chutou o gramado. Ele deu um bico na grama. Na mesma hora ele levou a mão na ponta do dedo do pé. Lá na ponta. Deu. E ainda bateu o pé depois. Ele chutou o campo. Na minha frente. Ele chutou o campo. Na hora que ele chutou o campo, ele virou e pediu a substituição e saiu andando normalmente. Cãibra ninguém anda normalmente, não. Cãibra foi uma palavra que eu até falei, tá de brincadeira. Ainda bem, porque o Casares vai estar jogando tranquilamente a próxima partida. E está jogando muito, está jogando demais o Casares, está jogando demais o Casares. O Atlético vai precisar dele e tomara que ele jogue um pouquinho mais com os companheiros na hora da finalização, porque está desequilibrando. E o Otero fez uma grande partida e fez um golaço olímpico também. Eu não quero ouvir de nenhum setorista ou comentarista, tomara que eu não ouça que ele quis fazer o gol olímpico. Pelo amor de Deus. Porque ele mesmo falou que foi sem querer. Agora, foi um sem querer querendo, porque o Otero só bate escanteio desse jeito. Ele bate muito fechado com a bola fazendo uma curva, muito fechado. Aí ele pode ter a intenção, um dia eu vou fazer um gol olímpico. Eu não sabia o dia que ele ia fazer, mas iria fazer com certeza. E se ele continuar batendo do jeito que ele bate, ele vai fazer outros. E ele tem o que o Roger chamou de bola pesada, que eu não concordo, o que ele chamou que a bola do Otero é muito pesada e a do Casares é mais leve, eu gostaria de traduzir para o povão. Quem me ensinou isso foi o Oswaldo Faria, que está lá em cima, nos orientando sempre. O Oswaldo Faria falou, fala a linguagem do povo, que o povo entende. Ele quis dizer que a bola do Otero é muito mais violenta, muito mais veloz, muito mais violenta. É chutada com muito mais violenta. E aí ele usou o termo pesada. E a do Casares é mais colocada. É uma cobrança, quando ele bate uma falta, um escanteio, ele bate sempre mais colocado, com mais suavidade, para usar o termo aí que o Roger quer. Mais suavidade, mais fácil, o atacante cabeceado, o atacante dominado, o atacante chutar, que está dentro da área. A do Otero realmente é mais difícil, porque ela vem com muito mais violência. Ele bate sempre no sentido do gol, porque ele tem a manha, ele tem o jeito de pegar na bola na chamada falta ou escanteio, na bola parada, como vocês queiram. O Atlético não. O Atlético foi dono do jogo. Dono absoluto do jogo. Ele levou um susto. Dois. Vou falar dois para vocês. Um, depois que ele fez o gol e uma cobrança de falta no travessão. Foi o primeiro susto. E o outro, no finalzinho do jogo, estava 2-0, não tinha mais, quando o Vitor fez uma defesa rasteirinha com a unha. A bola tinha o endereço, o Vitor tirou com a unha. Foram os dois sustos que o Atlético levou. Mas fora isso, o jogo foi todo do Atlético. E tem gente confundindo susto com apreensão. A torcida ficava apreensiva no momento em que o jogo ia passando e era difícil sair o gol, mas o Atlético tinha o domínio do jogo, a bola era do Atlético, o Paraná absolutamente não incomodou o Atlético hora nenhuma. E o Paraná jogou mais ou menos parecido com a Ponte Preta. Eu olhava duas linhas de 4, às vezes 5, a da frente, parecido com a Ponte Preta, o Paraná jogou, parecido com a Ponte Preta. Só que o contra-ataque do Paraná, o Atlético conseguia evitar, conseguia atrapalhar, conseguia desfazer o contra-ataque do Paraná. Então a vitória do Atlético foi merecida, foi justa, foi clara, é indiscutível, insofismável, classificou o melhor para a próxima etapa da Copa do Brasil. O Roger levou azar, porque tomara que as coisas fiquem mais claras para o Roger, em termos de departamento médico, porque fica difícil.
Fica difícil. E aí ele não tem muita culpa, não. Porque ele está perdendo opções. Ele acaba não tendo mais opção. Ele acaba tendo que jogar com o Michael Soel porque não tem outro. Tendo que jogar com o Carlos Eduardo porque não vai ter outro para colocar. Precisa que esse pessoal que está chegando, o Valdívia já vai ter condição, o Roger Bernard tem que esperar terminar o contrato na Alemanha. Não, tem que esperar abrir a janela. Pois é, mas aí foi o que o Cássio falou. E finalizar o contrato dele que não finalizou. Mas que está tudo certo com o Atlético, está tudo acertado. Tá aí, inclusive estava lá ontem. Tem que esperar isso aí, tem que esperar isso. Recuperação do Leonardo Silva, recuperação do Luan, mais rápido possível, do Adilson, mais rápido possível, do Marcos Rocha, se teve, porque o Roger precisa dessa turma. O Roger precisa dessa turma. Gente, olha, eu sou um cara que eu preciso reconhecer. Reconhecer. Porque eu fui, talvez, o maior crítico do Felipe Santana. E o Felipe Santana já vem a 3 jogos, no mínimo 3 jogos. Mas ontem ele não errou nenhuma. Errou uma. Eu não vi. Teve uma que ele foi dar um bote, ele furou e deu que foi contra-ataque para o Paraná. Mas para mim foi o melhor em campo. Não vi. Eu dei o melhor em campo. Eu dei o melhor em campo pro Otero, ele não foi o melhor em campo. Não. Eu dei por causa do gol que tirou o atleta de um sufoco. O momento era delicado, mas o Felipe Santana foi o melhor. O Felipe Santana fez uma grande partida. Uma grande partida. O Gabriel, o arroz com feijão, deu uma vacilada. O arroz com feijão, o time do Atlético num todo foi bem. Eu colocaria o Danilo na lateral direita. O Danilo entrou no meio de campo e ele fez algumas lambanças que, coitado, ele tentava, mas não conseguia. O Elias não foi o mesmo Elias, que já estava acostumado a jogar pela direita como meio atacante, ali usar o corredor, teve que mais procurar defender um pouco mais. O Iago entrou, não comprometeu, entrou bem, na minha opinião. Entrou bem, o Fábio Santos melhorou um pouco. Pena a saída do Marcos Rocha. Vitória insofismável, indiscutível. A vitória do Atlético foi, até certo ponto, tranquila. Tranquila classificação para a próxima etapa. Agora, é preciso ajudar o Roger também, porque está ficando difícil. Na hora que olha para o banco assim, e ele tem os caras que ele tem, hoje, ontem no jogo e hoje, é para preocupar. É preocupar e muito. É preocupante. E o Atlético tem agora o Campeonato Brasileiro e é só o Palmeiras que vem pela frente. Só o Palmeiras que vem pela frente. Só ele. Do Cuca, lá no Allianz Parque, lá em São Paulo. Só o Palmeiras. Que qualquer resultado é normal. Tanto de um lado quanto do outro. Desde que não haja uma goleada. Mas qualquer resultado é absolutamente normal. Tanto de um lado como do outro. Só o Palmeiras. Cruzeiro, ontem também houve uma sacanagem de novo com os bares. Sacanagem. É preciso que o Lucas Couto venha, mas venha através dos órgãos de informações, das rádios, das televisões, dos jornais, dar uma explicação. Porque o que eu recebi ontem de dono de bar, lá na cabine da Rádio Minas, foi o seguinte. Por volta de 1h da tarde, os caras não quiseram dizer nomes. Eu respeitei e nem vou falar nomes. Por volta de 1h da tarde, eles foram avisados, donos de bares, de que a cerveja estava liberada. Isso é verdade. Estava liberada. Aí, contrataram o pessoal, os bares contratando funcionários, fizeram estoque de cerveja e às 6 da tarde, às 18 horas, veio o Lucas Couto, segundo informações que eu tenho, que foi ele, não foi dos bares, mas eu tenho informações de que foi ele, cumprindo ordens do presidente, está proibida a cerveja. Com os caras já tendo estocado, prejuízo de levar cerveja, de contratar o pessoal de bar, aí o atleta está brincando com coisa séria. Tem problema contratual com a BWA ou com quem quer que seja, tudo bem, vai resolver, mas respeite o dono do bar. Posso acrescentar 2 coisinhas? Eu tenho uma reclamação que eu tenho a fazer do Independência e essa. Eu cheguei mais cedo, que eu saí da Transamérica, fui direto para a Independência, cheguei muito cedo. Todos esses funcionários contratados estavam lá, naquelas torres, todos sentados, ociosos, ninguém trabalhando porque não tinha o que vender, e não tinha começado o entrado público ainda, mas todos indo receber. Porque eles foram contratados e aí veio esse aviso, essa coisa esdrúxula que aconteceu,
e os donos de bares acabaram tomando esse prejuízo. Eu vi, ninguém me contou. Eu cheguei muito cedo e vi todos esses funcionários lá sentados, aguardando para receber algo que eles não trabalharam, não por culpa do patrão ou deles, mas por culpa de uma ordem sem cabimento que veio lá do Atlético. Depois o Atlético precisa se explicar em relação a isso. E a outra reclamação que eu tenho para falar é que acabou o jogo, o torcedor vai embora. A imprensa não, a imprensa fica trabalhando. A administração de Independência trancou todos os banheiros. Todos os banheiros, inclusive o último. O último da imprensa. Trancou. Trancou também. Tem que fazer xixi no corredor. Eu vou ter que trabalhar de fralda no próximo jogo, então pegar um pinico e levar para o Independência. Faz xixi no corredor. E outro, você tem sua cabine lá da Rádio Minas. As outras rádios que não têm cabines, eles trabalham nas posições ali embaixo. Apaga a luz. Você não consegue ler, você não consegue escrever. Isso é uma sacanagem, é uma palhaçada, falta de profissionalismo dessa empresa, que eu não sei o nome que administra o Independência, que um dia é BWA, no outro dia é Lu Arenas, depois Ju Arenas, depois Du Arenas. É uma lambança, uma zona. Fechar, trancar o banheiro, e o administrador estava lá com o rádio, esqueci o nome dele agora, ele até falou, Eduardo, houve uma troca de empresas e eles não sabiam, eles trancaram. Eu não estou mentindo, tinha gente da Arena Independência lá que me pediu desculpas, mas é inaceitável. Você trabalha o jogo inteiro, aí você deixa para ir ao banheiro depois da transmissão, durante o intervalo, chega, está tudo trancado. É um absurdo o que está acontecendo. Você pode apagar as luzes lá de baixo, você pode trancar todos os outros banheiros. Agora, a luz da imprensa das posições tem que ficar acesa e os banheiros para a imprensa precisam estar funcionando. A gente não é obrigado a segurar as nossas necessidades fisiológicas porque está tudo trancado e nem a levar lanterna nem abajur para o Independência para trabalhar depois do jogo. É inaceitável o que aconteceu ontem no Independência. Fica aí o registro, realmente está tudo errado. O Daniel Nepomuceno, o Atlético é sócio da BWA, que ainda é a dona. Esses outros nomes que aparecem também podem ser sócios da BWA ou é da BWA. Então fica aí a reclamação que é absolutamente justa, é absolutamente correta. E só para encerrar, para que eu peça intervalo, depois os companheiros vão falar. Roger, não é você não, é a grande maioria, mas eu estou com saco cheio de ouvir reclamação sobre o calendário do futebol brasileiro. Olha aqui, peça ao seu presidente no início da temporada, chega e fala assim, presidente, vamos fazer o seguinte, no arbitral do próximo ano, você retira o Atlético da Copa do Brasil. Você falou, o Atlético não quer disputar a Copa do Brasil. O Atlético não quer abrir mão da Copa do Brasil. Faça um movimento em cima dos grandes clubes, abre mão da Copa do Brasil. Ou o Atlético vai disputar a Copa do Brasil com o Sub-20. O Castelar, o Atlético vai para o Campeonato Mineiro com o Sub-20. Mas para de reclamar. O futebol brasileiro tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, tem a Libertadores que veio, tem a Sul-Americana e tem a Copa do Brasil. Disputa essa... E a Primeira Liga. Ainda tem a Primeira Liga. Ainda tem a Primeira Liga. Disputam essas competições aqueles clubes que se qualificam para disputar essas competições. Mas é muito fácil. Joga com o Sub-20. É permitido. Inscreve e justifica para o torcedor. É o calendário. É o calendário. Fica fácil de resolver. Fala para o seu presidente que quer grana, corre atrás da grana e as competições são altamente favoráveis financeiramente ao clube que disputa. São excelentes. Libertadores, Copa do Brasil, até o Campeonato Mineiro com a televisão. Fala para ele, nós não queremos. O jogador não aguenta, não queremos mais. Pronto, vamos ficar só com a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Mas acaba com essa encheção de saco. Porque fica parecendo que a CBF só, que é a madrasta, dá uma sugestão. Não, e para de reclamar e sugere para a CBF o que ela vai fazer. Porque ela tem 6 competições na mão e ela precisa botar para disputar. Dá a sugestão, eu estou dando. Entra no campeonato regional com Sub-20, acabou. Avisa para o torcedor vai ficar avisado, não vai ter nenhum problema. O Atlético vai com Sub-20 no Campeonato Mineiro. O Atlético vai para a Copa do Brasil com Sub-20. Pronto, acabou. Está explicado para o torcedor. Quero ver se você explicar para o seu presidente, que quer a grana. Para o seu jogador que reclama, ele só reclama ali dentro. Ele só reclama ali dentro das 4 paredes. Só ali. Porque ele quer o bicho, faz falta para ele o bicho, ele quer a grana da competição, ele quer a recompensação, ele quer. Então, para com esta, para mim, imbecilidade e hipocrisia. Eu chamo de hipócrita.
o treinador e o jogador que reclamam de calendário. É hipócrita, porque eles são os primeiros a quererem participar de todas as competições do jeito que elas aparecem. Eles são os primeiros, porque se houver uma justificativa para o torcedor, no Campeonato Mineiro, entrar com o Sub-20 e na Copa do Brasil, sei o que for a escolha, com o Sub-20, a Primeira Liga com o Sub-20, o torcedor vai ser o primeiro a entender. Vai ser o primeiro a entender. Fica com o brasileiro e a Sul-Americana. Agora pergunta se eles querem. Então para com essa hipocrisia. Pelo amor de Deus, para com essa hipocrisia. A maioria pode pensar diferente de mim, mas é assim que eu penso. Nós vamos ao intervalo e a gente volta já já. Tchau. Harmonia em nossas vidas, sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos, BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. A confiança é a maior prova de amor. É a base dos bons relacionamentos. É um laço entre nós e quem amamos. É a segurança que se constrói a cada passo, a cada etapa. Com a Prevenir Assistencial, você pode contar com a segurança dos melhores serviços e planos, em qualquer momento da sua vida. Escolha o plano ideal para você e sua família. Prevenir Assistencial. A confiança que você precisa. Academia BH Fight, fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. 45 minutos do segundo tempo. Raul está jogando com Biasa. Passa para Dedé, que toca para Donato. Arranca pela direita, tabela com Zé Carlos, que vira o jogo para descer. De primeira para Alex, rolou para Dejinho. Abriu na ponta com o Ronaldo, chegou no fundo do jogo. Tostão na área, dominou de letra para o William. Limpou o goleiro, pintou, acabou de meter. Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. Ô, gente, aqui no programa tem gente que gosta dos olhos. Outros gostam da remela. Da remela. Aqui eu tenho gente que gosta da remela dos olhos. Da remela dos olhos. Eu quero abraçar você que conhece o BMG, que é o nosso banco. BMG. Abraçar também você que já conhece Marieta, melhor para a sua saúde. Marieta, sanduíche leves e sucos, Diamond, BH Shop e Pátio Savassi. Lá tem os sucos verdes, os famosos sucos detox. E as saladas que você monta na hora. Marieta, a melhor para a sua saúde. E você sabe que o Centro Automotivo Novo de Novo é o seu carro literalmente novo de novo. Ali na Francisco Sá 111. Você bateu, amassou, arranhou o carro. Não fique nervoso, meu amigo. Fique tranquilo, porque o Centro Automotivo Novo de Novo está aí para te dar aquela ajuda. Procure o Renato, procure o Chiquinho e você vai estar muito bem servido no Centro Automotivo Novo de Novo. Eu estou procurando aqui o WhatsApp que eu recebi do meu amigo Eduardo, filho do senhor Eduardo, da Rede Gutierrez de Drogaria,
que está prometendo um desconto maravilhoso. Daqui a pouco eu vou falar especialmente desse desconto da Rede Gutierrez de Drogaria. Eduardo, por favor, puxa aí, vamos pegar o pessoal aqui para falar do Atlético. O Cruzeiro vai jogar e a gente não vai ficar fazendo comentário hipoteticamente em cima daquilo que nem o Mano sabe. O Mano até hoje não tem o time titular do Cruzeiro. Vamos lá. E daqui a pouco a gente fala do Cruzeiro também. Eu acho que mata-mata, gente, é sempre diferente de qualquer outra competição. E Copa do Brasil a gente já viu vários times considerados pequenos de Série B ser campeão. Porque no mata-mata, o mata-mata permite isso. Permite que times menores sejam campeões. A gente viu o América sendo campeão mineiro, suou sangue para classificar entre os 4. Aí veio o mata-mata ano passado e ele acabou eliminando Atlético e Cruzeiro. Um time ruim para danar, que foi rebaixado, uma das campanhas mais bizarras da história dos pontos corridos do Campeonato Mineiro, mas acabou sendo campeão porque era um mata-mata. E a gente viu Paulista, Santo André, Juventude ganhando Copa do Brasil. Isso acontece porque o campeonato é mata-mata. E aqui no Brasil principalmente, que há sempre um equilíbrio. E o Paraná trouxe um resultado positivo de casa. Ele venceu o Atlético por 3-2. Então ele podia jogar com esse resultado debaixo do braço. Foi o que ele fez. O Christian Souza armou um time com 3 volantes postados como volantes. Não são aqueles 3 volantes do Atlético ou do Cruzeiro que o Elias joga aberto pela direita, que o Hudson joga solto pela direita, não. Foram 3 volantes postados. E a linha de 4 dos zagueiros e dos laterais. Isso fechou o meio, principalmente, de um Atlético e um meio de campo que o Atlético sofreu pelos desfalques. Ele perdeu a dupla de volantes titular, Adilson e Carioca. Aí o Roger, do meio para frente, daquela trinca de meias, ele perde 2, porque um deles ele recua, que é o Elias, e o outro ficou no banco, que era o Robinho. Então o Atlético teve que saber sofrer com desfalques, improvisos e com a boa postura defensiva armada pelo adversário. E o Atlético soube sofrer. O Atlético não se desesperou, ele perde o Marcos Rocha, aí entra o Danilo, entrou muito mal o Danilo, veio a desculpa dele no final do jogo que ele não aqueceu, é uma desculpa que a gente entende. Durante o primeiro tempo ele errou quase tudo que ele tentou e melhorou um pouco no segundo tempo, mas entrou mal e o Atlético teve que sofrer, tentando jogar pelos lados, com o Michael Suel, com o Otero, com os 2 laterais, o Casares muito bem se movimentando, se aproximando do lado esquerdo, no direito, só que o Atlético teve dificuldade para penetrar a defesa do Paraná, que muita gente não sabe, mas era a melhor defesa do futebol brasileiro em 2017, o time que tinha menos tomado gols. Mas só jogou regional e Série B, mas foi o que ele tinha para jogar. Vários outros jogaram, inclusive time grande, o Internacional, e tomou mais gol que o próprio Paraná. Enfim. E aí, bola parada, decide jogo. Decide sim. Decide jogo em Copa do Brasil, Copa Libertadores, Copa do Mundo, Brasileiro. Já vi muito time ganhar título com bola parada. E o Atlético foi feliz, foi eficiente na bola parada do Otero. Conseguiu um gol aos 40 minutos, sim, de um jogo que o Atlético tinha 71% de posse de bola naquele momento. E o Paraná não tinha dado nenhum chute no gol do Vitor, ou seja, o Atlético não sofreu atrás. Sofreu sim para tentar finalizar, mas acabou fazendo o gol e no final, depois do gol, uma cobrança de falta, a bola parada, a mesma que o Atlético fez o gol, na única chance do Paraná no primeiro tempo, quase que ele empatou. A bola bateu no travessão. E aí veio o segundo tempo, todo mundo já sabia o que ia acontecer. O regulamento mandava que o Paraná saísse para o jogo, porque ele precisava de um gol. E aí o Atlético encontrou espaço, teve em 15 minutos 4 contra-ataques, 4. Um deles, claríssima chance de gol, o Atlético perdeu. E aos 21 fez o segundo gol e matou o jogo em outro contra-ataque, numa bola espetacular do Casares para o Fred. E aí o Atlético administrou, o Roger colocou mais um volante, não soltou o Elias, postou o Elias, e aí o Atlético fez no seu campo defensivo o que o Paraná fez no primeiro tempo. Postou 3 volantes e esperou o Paraná, ficou jogando no erro. E não deu oportunidades ao Paraná, a não ser no finalzinho já quase 45 minutos ou mais, não lembro, numa defesa que o Afonso citou do Vitor. Fora isso, nada, o Atlético não sofreu defensivamente, sofreu sim para abrir o marcador e depois controlou o jogo, terminou o primeiro tempo com mais de 70% de posse de bola e acabou o jogo com quase 60%. Então, gente, mata-mata é isso, dentro do esperado, o Atlético teve dificuldade, sofreu com desfalques, algo que a gente deve ver hoje lá em Caxias, porque o Cruzeiro também vai cheio de desfalque, vai com improviso. Chapecó. Lá em Chapecó, perdão, a prova da neblina veio com Caxias. Vai também com jogador improvisado e diante de um adversário bom, um adversário embalado, melhor até que o Paraná, e jogando em casa. Então, gente, campeonato de mata-mata, por mais que o time seja maior, seja favorito, com maior investimento,
há esse sofrimento sim, principalmente no jogo da volta, quando você não faz um resultado que te dê conforto no segundo jogo. É isso. E só uma coisinha para passar para os outros. Até agora classificaram-se para a próxima etapa da Copa do Brasil, até agora. Só aqueles que vieram da Libertadores. São 8 classificados, já tem 7. É. Hoje pode ter o 8º, o Cruzeiro pode tirar isso. Aqueles que vieram da Libertadores, só aqueles. Por enquanto, aqueles que estavam já vazaram. Já vazaram. Só os que vieram da Libertadores, classificaram até agora. E, ó, com todo respeito à Chapecoense, ao trabalho maravilhoso, ao lindo trabalho da Chapecoense, o Cruzeiro é o favorito. É o favorito. Claro. Cruzeiro é o favorito com todas as letras. Até por causa do resultado aqui. Com todas as letras. O Cruzeiro é o favorito. Só um detalhe do Cruzeiro, até se o Flávio quiser falar do Cruzeiro, o Cruzeiro fez 15 jogos como visitante esse ano e só não marcou gol em 1. Contra o Joinville, jogando com o time reserva na Primeira Liga. Ou seja, se ele marca um gol lá, praticamente mata o confronto. Muito bem. Então, eu vou pedir o chefe Matusalém, que está aqui hoje, substituindo o nosso Eduardo Silva, que teve um probleminha, ele vai ter a livre escolha. Você quer falar do Cruzeiro ou do Atlético, chefe? Primeiro do Atlético. Primeiro do Atlético. Então, você vai ficar para depois. Então, o telespectador entender a minha pergunta depois. Vai falar já já. Eu quero para falar do posto do Danilo, do posto São Pedro, na Niquelino 918, 24 horas aberto, à sua espera, com segurança total. Tem um posto policial lá, 24 horas aberto também. A Deteclin está lá, melhor preço na bomba, e tem a água mineral Ingá ou Igarapé, também com o melhor preço para levar para casa. E tem o posto Funil lá em Pinhuí, com aquele queijinho artesanal maravilhoso. Alô, Danilo, um grande abraço para você. E 34260069 é o telefone da alegria, a viagem que você vai fazer com o Padre Lucas. 34260069, chefe. Afonso, só lembrando que hoje é o dia obrigado. Do imposto, né? Parabéns. Um abraço para o Oséias, a casa do chefe, maravilhosa, sensacional, atendimento 1000, com uma comida espetacular. Vamos lá. Isso. Então, você falou de posto, eu me lembrei, eu não sei se está participando do posto lá, mas hoje tem posto vendendo gasolina a R$2 e alguns centavos. Que beleza, né? Muito bom. Lá no posto São Pedro, melhor ainda. Quanto que o brasileiro paga de imposto, né? Mas eu estive mais uma vez ontem lá no Independência acompanhando. Essa reivindicação que o Eduardo fez aqui a respeito do Independência, eu já tinha feito anteriormente, no clássico anterior, quando estava sem água, os banheiros de cima, porta fechada, sem bar. Mas são casos já que eu tenho certeza que a diretoria do Atlético vai resolver. Agora, quanto ao dentro de campo, Afonso, eu já esperava que o anterior, eu tinha comentado com o Marcelo Araújo, quem vai meu abraço, que o Atlético enfrentaria dificuldades sim durante o jogo. Era um jogo truculento, o Paraná é um adversário que vinha num momento muito bom, difícil de ser batido. Isso não tira infinitamente a superioridade do Atlético. Mas, por outro lado, foi um jogo complicado. Foi um jogo truculento. Claro que foi. Muitas vezes eu me preocupei em o Atlético entrar na pilha dos jogadores do Paraná, que parece que entraram para bater. Teve faltas ali que eu achei absurdas, entendeu? E o juiz um tanto quanto perdido. Bastante perdido durante o jogo. Inverteu faltas, escanteio na minha frente que não foi, ele deu escanteio. Bola que saiu que era lateral para um time, ele inventou para outro. Para mim, o juiz foi a parte negativa do jogo de ontem. E o Paraná, contradizendo com o Eduardo Dias, enquanto o jogo estava 0-0, teve uma bola cruzada na área do Atlético, e se essa bola, se o jogador por um segundo não entra, o Paraná poderia ter aberto o marcador. Entendeu? Depois, em seguida, no final do jogo... Antes o Atlético teve 2 ou 3 oportunidades. Mas estava 0-0 o jogo. Mas o Atlético teve a chance, a oportunidade. Eu estou falando que um contra-ataque o Paraná fez. Depois ele teve mais 3 oportunidades. 2 cara a cara com o Vitor. Né? Por incompetência não conseguiu completar. Então eram jogos atípicos daquilo que a gente esperava dentro do mata-mata. Jogo chato, jogo amarrado, jogo não teve jogadas maravilhosas. O que salvou, na realidade, o primeiro tempo foi esse belíssimo gol, que eu só me lembro de ter visto, eu pessoalmente, ao vivo, eu vi um gol do Petkovic no Mineirão contra o Atlético, ia jogar pelo Flamengo, 2009. E vi um gol do Mauro, não sei se vocês lembram, o Mauro no Cruzeiro, quando ganhou do Flamengo de Varginha, de 8-1, me parece, que o Mauro fez um gol também. O Éder Aleixo fez um contra o Guarani. Mas eu não estava presente no estádio, né? É aquele negócio que você sai lá fora, paga o ingresso e volta de novo. Se foi sorte ou não, se foi querendo ou não querendo, importa que a beleza, a plástica do gol vai ficar marcado por muito tempo na memória de quem estava presente no Independência. Muito bem. José Alberto, você vai falar do Atlético ou do Cruzeiro? Eu vou falar do jogo que eu vi ontem, Atlético, né? Muito bem. Um abraço aos telespectadores, telespectadoras. É tal coisa, né? Opinião, democracia, liberdade.
Eu vi um jogo completamente diferente. Eu vi um jogo em que o Atlético teve uma extrema dificuldade para poder se classificar para a Copa Libertadores. Porque Libertadores estava não, para a ontem. Copa Do Brasil. Brasil. Desculpa, telespectadores, desculpa, companheiros. Copa Brasil. Quer dizer, aqui eu não posso ter um lapso porque Mas não é a Libertadores? coisa fica brava. Então é o seguinte, o Atlético precisava de fazer 1-0 para se classificar para a Copa Brasil, para prosseguir, para ir para as oitavas, sair das oitavas, ir para a quarta, tudo bem? Tá isso. certo? Claro, Bom, quando pois você é, fala então errado, tá bom. errado, é. E ele levou 40 minutos a marcar esse gol. Mas já tinha acabado o jogo? 40 minutos. Tinha E acabado? depois a imprensa e toda parece que ficou deslumbrada com esse gol do Otero. Um gol olímpico, que eu reputo olímpico mesmo, é aquele que o cobrador bate o escanteio, a bola entra direto no gol e bate na trave. Aquele gol olímpico do Otero, o goleiro jogou a bola para dentro do gol. Tá certo. Foi isso, ela não foi direto para dentro do gol, não. O goleiro jogou ela para dentro do gol. Ela não bateu na trave para entrar, ela não entrou direto. O goleiro foi defender e jogou ela para dentro Tá do gol. bom, ele tá mudando a concepção, só ele, Eu não vamos lá. estou mudando nada, eu só estou dizendo que o gol olímpico propriamente dito é aquele, Tá. em que o camarada cobra o escanteio, a bola bate na trave e entra, ou então entra direto. Mas não vai mudar nada. Aquela, o goleiro jogou para dentro do gol. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, essa questão de diferença de mata-mata e de pontos corridos, isso para mim não existe não. Não existe não, o time que é melhor tem que vencer. Esse time do Paraná é um time de terceira divisão, o Atlético primeira divisão. Mais uma informação tem errada, pretensões de ao segunda título. divisão. Agora, desculpa, Ô, Zé, ô, o Atlético mete 1-0. Ô, Zé Alberto, deixa eu te corrigir de novo. É segunda divisão, Mas é a segunda divisão. mas não é terceira. Ah, mas é a segunda. É a mesma coisa, é pior Tá mal ainda. informado, hein? Então, o que acontece é o seguinte, o Atlético lá, fora de casa, fez um gol, saiu na frente, deixou empatar. Fez os 2-1, deixou empatar, depois deixou virar. Isso aí é porque o time lá jogou melhor, muito melhor que o Atlético. Agora o Atlético aqui, eu falo, eles falam que não tem. Tinha obrigação de ganhar o jogo, porque senão não se classificava. Eles falam, não, obrigação não, ele tem que jogar. Tem que jogar, mas tem obrigação. Se ele não ganha, não classifica. E hoje, a obrigação de Tinha quem? tinha obrigação de A ganhar. obrigação hoje é de quem? Quê? A obrigação hoje é de quem? A obrigação hoje não é de ninguém pelo seguinte, porque o Cruzeiro, no meu entendimento, teve uma dificuldade muito grande para ganhar dos reservas da Chapecoense. E hoje ele vai jogar na casa da Chapecoense, com o time titular. Eu estou temendo muito pela sorte do Cruzeiro lá. Acredito mesmo que a Chapecoense não vai perder a chance de eliminar o Cruzeiro. Meu ponto de vista. Agora, o jogo de ontem é aquela coisa, quer dizer... Não, de hoje não. Agora você vai falar de hoje não. Flávio Carvalho, você quer falar do Atlético ou do Bom, Cruzeiro? eu quero falar do Atlético. Eu não terminei, não. Você ué. passou pro jogo de hoje? Não, eu não terminei, não. Ué. Pelo amor de Deus, ué. Você falou 20 minutos, do outro 10. Opa. Então termina. Olha, então é o seguinte. Nossa senhora, quando eu for falar aqui é difícil, tem sorte. Não, do Cruzeiro você não vai falar agora. Ah, mas não vou falar de Cruzeiro, não, porque você falou que o jogo... Então tá bom, então termina, por favor. Então termina, por favor. Pois é, vou terminar. Calma. Sem Então, repetir. o seguinte, o Atlético teve dificuldade, sim, ontem. O Paraná jogou bola na trave, quando o resultado estava difícil para o Atlético. O Fred não estava acertando nada. E depois é o seguinte, eles arrebentam tanto com os jogadores do Atlético, mas de uma maneira tão maldosa, que o Patrick foi embora, foi obrigado a mandar embora. E agora eles querem obrigar a mandar o Maxwell embora. Ele cumpriu o papel que lhe foi atribuído ontem pelo técnico. Ele jogou bem, jogou normal. Todo mundo agora está reconhecendo, porque o que eu digo é o seguinte, vocês têm que resolver uma coisa, porque quem quiser tirar o Maxwell do Atlético vai ter que tirar primeiro o Roger, porque senão não tira não, porque ele põe ele no próximo jogo. Então eu acho o seguinte, o Atlético fez a sua obrigação e teve a sua vitória ameaçada, teve bola na trave, no final passou uma bola, correu em cima da linha de gol todinha, não teve ninguém para mandar para dentro. E eu acho que o Casares jogou bem, e se ele saiu com câmbio ou sem câmbio, não interessa. Se ele saiu manhosamente, tem que ser advertido. Agora, o que eu digo é o seguinte, o Fred precisa de ficar mais na área, porque ele está fugindo da área. Ele está fugindo. No final, ainda recebeu aquela bola do Casares e completou para dentro do gol. Fez a obrigação dele. Acho que o Atlético não teve facilidade, não. Foi difícil para o Atlético classificar-se pela Libertadores para a Copa Brasil, porque o Paraná encarou o Atlético. Depois do primeiro gol, saiu para lá e sofreu o segundo. Então, o Atlético agora tem que ter muito cuidado, porque ponto corrido e mata-mata é a mesma coisa, porque nos pontos corridos, o Atlético em 9 pontos fez 2. Muito bem. Para quem pensa que ponto corrido e mata-mata é a mesma coisa,
Então acabou a discussão, não tem discussão. Você pontos fica, corridos, o Atlético você tem fica 2 com a pontos, avaliação. Não, 9. seu tempo acabou. A avaliação, você fica com a avaliação do que ele falou. O Paraná, para chegar onde chegou, eliminou o futebol baiano, Bahia e Vitória. Da Série A. Os dois da Série A. O Paraná eliminou os dois para chegar onde chegou. Parou no Atlético. Aliás, vou repetir. Todos os classificados para a próxima etapa, até agora, vieram da Libertadores. O Cruzeiro hoje pode ser a diferença. Flávio Carvalho, você quer falar do Atlético ou do Cruzeiro? Eu quero falar dos dois, olha. Posso falar? Mas só um minutinho, telespectador. Estou dando ao Flávio, dei ao Matusalém, dei ao Alberto a chance de puxar o Cruzeiro. Vamos lá. Não, você não dá a chance, não. Você vai falar de qual clube agora? Eu quero falar do Atlético e então depois do vamos Cruzeiro. falar. O Cruzeiro, aí depois eu vou te chamar. Então vamos lá. Bom, primeiro é o seguinte, eu acho que o Roger, ontem, ele subiu no telhado. Se o Atlético não ganha ontem e perde para o Palmeiras, segunda-feira o Roger estava demitido. Essa é a minha opinião. Essa ninguém tira a minha opinião. O Atlético vinha de resultados horríveis, certo? Empatando com o Ponte Preta em casa, perdendo para a Fluminense, certo? Daí, quase que lá na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Fez uma partida lá contra o Paraná, que deixou o Paraná virar. Ontem, né, o Atlético deu sorte porque aquele gol do Otero, no primeiro tempo, se não faz aquele gol, no segundo tempo seria um Deus nos acuda, que o Atlético estava louco em campo. Estava eliminado o Atlético. Certo? O Atlético estava louco em campo ontem. Essa é a verdade. O Atlético ontem estava louco. Tanto que o goleiro do Paraná, se você for ver, quantas defesas o goleiro do Paraná fez? Nenhuma. As 2 bolas que o Atlético chutou foram no gol e entraram. Então, essa é a realidade do jogo de hoje. Agora, fez defesa nenhuma. Se o Atlético está perdendo jogadores, todo mundo está perdendo também. Né? Agora, é preciso que o Atlético olhe para o banco e que o presidente recomponha. Trouxe aí o Valdívia, trouxe aí o seu jogador que estava no futebol alemão. Né? Tudo bem, está aí recompondo o grupo. Mas o Atlético até agora, esse ano, para mim, não convenceu com o Roger. Ganhou um campeonato mineiro, certo? Que, como disse, é mata-mata, em cima do Cruzeiro, ganhou e tudo bem. Mas acontece que o Atlético pegou a chave fraca na Libertadores, porque o Godoy Cruz não é time, tá mal no Campeonato Argentino, o Cerro Porteño, né, ganhou do Atlético lá e dificultou aqui. Então o Atlético, é o seguinte, esse ano para mim, o Atlético ainda não fez uma partida convincente. Aí, no Campeonato Mineiro ganhou de 4, mas... Ganhou no Campeonato Mineiro, de 4 aí, mas no Campeonato Mineiro todo mundo ganha de goleada, Atlético e Cruzeiro ganha, certo? Então eu acho o seguinte, o Atlético precisa me convencer ainda. Tem um jogo complicado contra o Palmeiras, e se ontem não consegue o resultado e não consegue contra o Palmeiras, segunda-feira eu tenho certeza que o Roger estava demitido. Então, o Atlético, para mim, ontem fez uma partida razoável, pegou um time de Série B, né, que dificultou para o Atlético, marcou bem no primeiro tempo, e aí o Otero acabou achando aquele gol, e que no segundo tempo o Paraná teve que sair com o jogo. E aí o Fred acabou fazendo o segundo gol. Agora, se mantém o ritmo do segundo tempo, termina 0-0, seria um Deus nos acuda para o Atlético ontem no Estádio de Independência. Muito bem, você gastou 4 minutos e 30 para falar. Não, senhor, gastei 1 minuto e 40. 4 minutos e 30 para falar do Atlético. Agora, vou te passar para o Cruzeiro. Eu vou marcar para você, só porque gastei 1 Vou minuto te e 40. passar para o Cruzeiro, porque você não tem muito o que falar. Vou te passar. Cruzeiro que está há 3 anos sem ganhar absolutamente nada. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu tenho a minha opinião. Eu quero te fazer. O Mano já te convenceu? Já, claro que já, ué. Já? Já. Não. Então você está sendo eu penso o seguinte, eu penso que o Mano... incoerente. Olha a incoerência, você está bravo. Eu penso que o Mano é o seguinte, tá bravo. O Mano hoje, o Cruzeiro hoje é líder do Campeonato Brasileiro. Ah, aí te convenceu? Não, presta atenção. Só que o Mano está tendo dificuldades imensas. Ah, os outros não têm. Mas hoje, por exemplo, você pega o jogo de hoje. A defesa titular do Cruzeiro Mas você acabou de falar que todos passam por isso? Pois é, a defesa titular seria então, o Ezequiel, então isso não vale. o Dedé, o Manuel e o Diogo Barbosa. Não, isso não vale. Só o Diogo Barbosa joga. Aqui, não está valendo para o Atlético, não está valendo para os outros. Perdeu o Mas, Flávio, Arrascaeta. Você está sendo incoerente. Você está sendo incoerente. Mas eu quero dizer que o Cruzeiro contratou, o presidente do Cruzeiro contratou jogadores, certo? E fez um time para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Só que o Mano está perdendo todo mundo. Perdeu Arrascaeta, perdeu... E os outros? E o Palmeiras? E o Atlético? Não está perdendo todo mundo? Qual? Dos titulares do Atlético ontem, quem que não começou o jogo? Leonardo Silva não começou, Luan não começou. O Marcos Rocha saiu com 10 minutos. Não, o Carioca não jogou, o Adilson não jogou, já te dei 5. Nem o Robinho. O Robinho não jogou, já te dei 5. Pois é. Acontece o seguinte. 6. Então, eu penso o seguinte, o Cruzeiro vai pegar hoje, não vai pegar nenhuma barca furada não, porque também a Chapecoense está com o Cruzeiro juntamente com o Corinthians. Mas está no mesmo nível do Paraná?
Hein? A Chapecoense hoje é o mesmo nível do Paraná? melhor. Ou você vai diferenciar? É muito maior. Ah, é? É muito maior. Ah, é? Basta dizer que a então Chapecoense tá. é time de... Então a Chapecoense tá bom. disputou a Libertadores. Então a Libertadores vai lá. Ah, não, a Chapecoense... Você não vai me Vem obrigar de a falar. Libertadores. Você não vai me obrigar a falar o que eu não quero falar. Vamos lá. A Chapecoense está liderando o Campeonato Brasileiro. É líder do Campeonato Brasileiro. Também tem 7 pontos. É um time de Série A. Mas a gente sabe que a Tem Chapecoense, jogadores de Série A, Flávio, enquanto que o Paraná a é gente jogador de sabe Série que a B. Chapecoense, com todo o respeito que eu tenho a Chapecoense, é a famosa tartaruga, que está em cima do poste. Ela está em cima, mas todo mundo sabe que vai cair. Ou alguém tem dúvida? A Chapecoense, Ou alguém tem dúvida? A Chapecoense só não se classificou para prosseguir na Libertadores porque o tribunal tomou os pontos dela. Muito bem. Exato. Conclua, Então Flávio. eu penso que o Cruzeiro, sinceramente, acho que o Cruzeiro hoje, né, vai ter uma partida muito difícil, muito complicada. Né? Não vai ter a facilidade que o até teve ontem. Se por de ter acaso, 70% eu vou de bater na bola. madeira aqui, ó, bater na madeira aqui, se por acaso sair da Copa do Brasil, tá tudo normal. Afonso, Tá tudo se você normal. for ver o Tá que o tudo Mano Menezes normal. tem para trabalhar, certo? O que o Mano Menezes tem para trabalhar, né? A quantidade de jogador que está no departamento médico do Cruzeiro, aliás, até que eu preciso que o departamento do Cruzeiro venha explicar determinadas coisas. O caso do Ezequiel. O que aconteceu com o Ezequiel? O caso, por exemplo, do Robinho. Estava preparado, inclusive, para começar o Campeonato Brasileiro no banco. De repente, nem no banco não fica. Você está questionando o departamento médico? Não estou questionando. Eu acho que o Então o departamento que é que você médico está do Cruzeiro perguntando? tem que vir a público e explicar, olha, a situação do Ezequiel é essa. Então você a tá situação do questionando. Robinho é essa. A situação é essa. Então, certo? Por quê? São coisas que a gente não consegue entender. Porque o Robinho, há 3 semanas atrás, estava preparado para entrar no banco. Certo? E hoje nem no banco não fica, nem relacionado não foi. Então você está questionando o departamento Não, médico. eu acho que o departamento tem que explicar, Afonso. É O isso. departamento do Cruzeiro tem que explicar o que está acontecendo de fato com o Robinho, o que está acontecendo de fato com o Ezequiel. É isso. Certo? Que são jogadores essenciais ao time do Cruzeiro. Perdeu a Arrascaeta, um jogador que, né, a gente sabe que faz a diferença em determinados momentos. Né? Perdeu o Rafael Sobis, que é um jogador que é titular absoluto. Que a né? torcida está pedindo para não ser. Hein? Que a torcida Pois está é, pedindo para não ser. mas Vamos lá. acontece que são jogadores. Agora, tem um time competitivo? Tem. Certo? Isso mostrou contra o Santos. Mesmo sem o Arrascaeta, o Cruzeiro foi lá e fez o gol. Né? Então, eu penso que o Cruzeiro hoje, contra a Chapecoense, né, você vai falar assim, o Cruzeiro é absolutamente favorito? Eu acho que não. Agora, é um jogo igual. Pode dar de tudo. Pode dar Chapecoense, como pode dar Cruzeiro. Torço para que o Cruzeiro consiga pelo menos um empate lá e saia de lá com a classificação. Muito bem. Olha, Zé Alberto, peraí, eu vou passar para você. Olha, posso falar? é mata-mata, é difícil, mas o Cruzeiro é favorito, o time do Cruzeiro é infinitamente superior à Chapecoense, o elenco do Cruzeiro é infinitamente superior à Chapecoense, o técnico do Cruzeiro é infinitamente melhor do que o técnico da Chapecoense, e o Cruzeiro, falando de estrutura, é infinitamente melhor Ninguém que a nega, Chapecoense. Eu quero Mas dizer, ninguém nega Eu isso. estou dizendo, eu quero dizer. é infinitamente melhor que a Chapecoense. Portanto, o Cruzeiro vai jogar e o Cruzeiro deverá ser o vencedor e avançar. Você está Pode incoerente. Mas- então. mas Você eu falou acredito- do não, Paraná. eu quero acreditar Você falou que o também, Paraná, que o também quero mata-mata Tem é mais gente difícil. para falar aqui. Zé Alberto, pode falar. A Zé gente Alberto. tem Flávio, mais eu não sou 10 incoerente minutos com de você. programa. Vamos lá, Flávio, Zé eu te digo Alberto. o seguinte, o Cruzeiro vai ter que fazer hoje, em Chapecó, o que ele não fez em casa. Porque ele venceu a time da Chapecoense aqui, no Mineirão, com toda a sua torcida, e o time da Chapecoense totalmente de reserva, fez 1-0. Então ele tem que fazer esse resultado 1-0. hoje em Chapecó. Tem que fazer lá, 1-0. obrigação. Agora, para mim é o seguinte, o time da Chapecoense, infelizmente, morreu inteiro, ficou 2 ou 3. Em 2 ou 3 meses, o técnico da Chapecoense fez um time que está liderando o campeonato e que eu acho que é um adversário dificílimo e, para mim, eu acho que a Chapecoense vai eliminar o Cruzeiro. Muito bem. O Mano Menezes, em 2 anos, olha não a fez nada. incoerência. Mas mais uma vez, eu acho que vocês, Olha a incoerência. a memória de vocês é muito curta, gente. O Santa Cruz liderou o Campeonato Brasileiro do ano passado até a 8ª rodada. Oitava rodada, hein? o Falar Santa agora. Cruz, depois Ô, gente, foi o ano lá re- pra cair. o ano retrasado. Depois foi pra segunda divisão. Ponte Preta liderou o campeonato até a 10ª. Gente, nós temos 3 rodadas de Campeonato Brasileiro. O Flávio já colocou o Roger, que classificou para Libertadores em primeiro lugar geral.
Foi campeão Só jogou mineiro com o Timim. por causa de 3... só jogou com o Timim. Timim. E isso, ó, torcedor, você é inteligente, né? Isso é uma maior idiotice falar que o time que joga Libertadores é Timim. Pelo amor de Deus. O Godoy Cruz disputa a Série A do Campeonato Argentino, o Libertad é líder do Campeonato Paraguaio e o Sport Boys estava na Libertadores porque era campeão boliviano. O grupo do Grêmio, por exemplo, era inferior ao do Atlético e o Grêmio classificou. Libertadores, essa soberba brasileira é que derruba o Brasil em tudo quanto é campeonato. Ou seja, o trabalho do Roger é muito bom e o trabalho do Mano é bom também. E ele nunca teve em cima do telhado. Eu prefiro sempre olhar desempenho. O Mano, ele perdeu uma Copa Sul-Americana para um time que está caindo pelas tabelas no Campeonato Paraguaio. Só que eu prefiro olhar o desempenho. Eu acho que o trabalho do Mano Menezes é bom e também não está no telhado, não, mesmo se for eliminado hoje pela Chapecoense. O Cruzeiro tem um jogo complicado, tem os desfalques, assim como o Atlético teve, como o Palmeiras está tendo. Ontem o Palmeiras perdeu o Dudu por causa de lesão. Isso tudo é por causa do calendário, porque eu tenho o maldito campeonato regional durante 4 meses. Se não tivesse, o brasileiro começava lá em fevereiro. Já estaria aí na 15ª rodada, cheio de espaço durante as semanas, para a data FIFA, para a Copa do Brasil, para a Libertadores, mas isso é outra história. Os dirigentes amam o campeonato estadual. Enfim, e ele só atrapalha. É o câncer do calendário do futebol brasileiro. Agora, o jogo lá em Chapecó é complicadíssimo. E eu acho que a Chapecoense é muito mais time que o Paraná Clube. É um time de Série A, é um time que disputou a Libertadores, foi bem na Copa Libertadores. O tribunal não tirou o ponto da Chapecoense. A Chapecoense errou. A Chapecoense foi incompetente. A diretoria da Chapecoense errou. Merecido perder os pontos, porque tinha que perder, porque escalou um jogador que não podia jogar. Errou, a Chapecoense está fora de forma merecida, por causa da incompetência de sua diretoria. E agora lidera um Campeonato Brasileiro. Gente, é 3 rodadas de 38. Vocês juram que vocês acham que a Chapecoense vai brigar pelo título? Lidera no saldo de gols. Lidera no saldo de gols. E a Chapecoense é mais difícil do que o Paraná. É claro que é, Flávio. Ele está jogando em casa, o clima é adverso, a torcida em cima, o time é melhor, é um time de Série A, o jogo vai ser muito difícil. Agora, não vem falar que a Chapecoense está liderando o campeonato, não. O jogo vai ser difícil porque a Chapecoense é boa. É um time bem treinado. A Chapecoense não vai brigar nem entre os 5 do Campeonato Brasileiro. É ótimo. Agora, o Cruzeiro é favorito. Liderando o campeonato. Chapecoense está liderando Roberto, só um minutinho. no momento brigando pelo título. Tudo bem. E o Atlético está no momento correndo da zona de Esquece o Atlético, nós estamos falando do Cruzeiro correndo da agora. zona. E 9 pontos fez Alberto, 2. só um minutinho. É porque o Zé Alberto não ouviu, não prestou atenção. O Eduardo deu o exemplo aqui, que o ano passado, o Santa Cruz liderou o campeonato até a 8ª rodada. Mas tem dado O Santa Cruz depois foi lá embaixo brigar para não cair. A Ponte Todo Preta, ano é assim. A Ponte Preta liderou até a 10ª rodada. Depois foi lá para baixo brigar para não cair. Então, gente, menos. Chefe, você quer o Cruzeiro? Cruzeiro, Afonso, vamos lá, né? Ô, Afonso, como eu disse aqui na segunda-feira passada, a melhor partida do Cruzeiro fez para mim, do esquema que o Mano, novo esquema que o Mano montou para o Cruzeiro, foi contra o Santos agora na Vila Belmiro. E me parece que esse sistema de jogo vai ser repetido, né? Então, eu não vou tirar os méritos da Chapecoense, não, porque a Chapecoense vem num trabalho muito bom do Wagner Mancini, uma reestruturação. Eu acho que forças, a energia dos brasileiros todos ajudou a Chapecoense a jogar para cima, entendeu? Disputou uma Libertadores muito boa, está na Copa Sul-Americana, mas, gente, a obrigação de vencer é do Cruzeiro. Não, o Cruzeiro... de vencer é da Chapecoense. Obrigação. Se ela não vencer, ela está eliminada. Deixa eu falar com você. A obrigação, a grandeza do Cruzeiro, não tira os méritos da Chapecoense, os jogadores que o Cruzeiro tem, a qualidade técnica dos jogadores, a qualidade do técnico, como já foi decantado aqui pelo Afonso. Jogar lá em Chapecó é difícil É demais. complicado. Eu sei que lá está 8 graus, peraí. Só uma parte, um minutinho. Eu sei que lá... Só uma parte. A Chapecoense tem um time formado há 3 meses. Não, isso não importa, Zé. O Cruzeiro está com 2 anos. A Chapecoense ganhou do Palmeiras lá. 6. Nós estamos em junho, Zé. De ganhar. 6 meses. Outra má informação. Tem obrigação de ganhar. Eu não acho, apesar de 8 graus que vai estar a temperatura na hora do jogo, é um jogo complicado para o Cruzeiro, tá? Porque tem a torcida, tem toda essa emoção, essa corrente de emoção que ruge em cima da Chapecoense. Mas, gente, ninguém me tira da minha cabeça. O Cruzeiro tem o dever de sair de lá classificado. Será uma catástrofe para o Cruzeiro ser classificado da Copa do Brasil agora, Afonso. Isso é. Não adianta chegar a colocar pano quente, falar que não vai ser. Se o Cruzeiro sair, vai ser uma tragédia. Uma tragédia. A gente conhece a torcida do Cruzeiro. Então, o Cruzeiro tem que jogar como jogou com o Santos, nesse novo sistema. O presidente do Cruzeiro está atento às novas contratações. Jogadores vão chegar, muita gente vai recuperar do departamento médico, vai estar jogando. O brasileiro é uma coisa.
vai jogar o Chapecoense domingo de novo aqui no Mineirão, mas a Copa do Brasil, se o Cruzeiro for desclassificado hoje, é uma tragédia. Então não tem nada que justifica. O Cruzeiro que vai lá no Chapecó, que joga e estiver jogar 11 atrás da linha da bola, que come a bola, mas que tem que sair de lá classificado, tem. Porque o Cruzeiro é infinitamente superior ao Chapecoense em tudo. A Chapecoense foi em São Paulo e empatou com o Corinthians. Mas você está justificando. O empate dá o Cruzeiro. Não, então só quero dizer, a Chapecoense ganhou do Palmeiras. Mas é que o Corinthians foi eliminado por um time de Série B. Pois é, eu estou querendo dizer para você que a Chapecoense não está morta não. O momento Não, mas que ela eu tô tá vivendo falando isso aqui, eu acabei de O dizer. momento dela agora, pode ser até que daqui para frente ela começa a perder. E o Paraná estava morto? Hein? Paraná é Série B, Afonso. Mas o Corinthians foi eliminado por um time de Série B. Mas o que é isso? Nós não estamos discutindo o Paraná. Eu estou discutindo a Chapecoense. Estou dizendo o momento Mas a sua da Chapecoense. discussão, ela é incoerente. Quando você pega um time caindo... Ela é incoerente. Quando você pega um time caindo, é uma coisa. Quando você pega um time alta, é outra coisa. A Chapecoense, no momento, ela vive um bom momento. Claro. Ela vive um bom momento. E o Cruzeiro no também. Campeonato Brasileiro. Como o Cruzeiro também vive. Certo? Só que a Chapecoense joga em casa, com o apoio da torcida, 8 graus de temperatura. O Cruzeiro está sem 8 titulares. Certo? Sem 8 titulares. Não, então, peraí. São coisas que a gente Qual é o time titular do Mano? Hein? Por favor, eu preciso saber. O time, eu Fábio, quero saber. Sabe por quê? Ezequiel, Eu quero saber qual é o Dedé, time titular. Manuel, Fábio, Ezequiel, Dedé, Manuel e o Diogo Barbosa. Manuel 2 vezes. Hein? Não, só uma Manuel vez. 2 Não, vezes. Uma vez. O meio de campo, ele joga com o Henrique, certo? Vai jogar com o Hudson, aí tem o Robinho e tem o Arrascaeta. Na frente, o Rafael Sobis e o Thiago Neves. Ô, Esse seu é o Mano time do Menezes, Cruzeiro. o Flávio Carvalho escalou Não. o time que você não escalou ainda. Esse é o time que ele está Que nos escalando. você não escalou ainda. Esse é o vamos lá. time dele. Esse é o time que o torcedor do Cruzeiro quer. Ô, Flávio, é o time do torcedor. entre aspas aqui. Agora, desse aí, 8 não jogam hoje. Não, Não, Flávio, entre aspas não. A aqui. E esse torcida do time? Cruzeiro, só um minutinho. A torcida do Cruzeiro, em todos os jogos que eu faço do Cruzeiro, em todos, quando entra o Rafael Sobis, pede o Ábila. Afonso, Não é isso que o Flávio está falando. Afonso, só fazendo Pede o Ábila, em todos. Só fazendo aqui uma colocação aqui, porque esse time do Cruzeiro, que o Mano vinha usando, que o Flávio escalou, foi um time que não apresentou nada. O time que perdeu o Campeonato Mineiro. Mas estava começando. Entendeu? O time aqui, agora, esse time tava que ele escalou começando, agora contra o Gonçalves. Santos, quando ele colocou 3 homens no meio de campo, entendeu, Eduardo? Aí que deu uma estrutura, deu uma espinha dorsal e fez com que o Cruzeiro conseguisse agredir o Santos, coisa que não fazia. O Cruzeiro não atacava. Entendeu? Ô, gente, o Cruzeiro eu não vou fazia continuar, gol. chefe, então, eu vou continuar. eu acho O que Cruzeiro com o tem- sistema que o Cruzeiro jogou contra o Santos, utilizando, porque só está mudando uma peça daquele jogador, que é o Arrascaeta, e o Thiago Neves entrou, apesar de vir da contusão, entrou razoavelmente bem. E o Rafinha joga fez o hoje gol. também. Gente, não adianta Entendeu? ficar falando, Então- chefe, só um minutinho. Não adianta ficar falando que com o sistema que jogou com o Santos, a gente jogou com o Santos, porque o adversário é outro. O adversário é outro. E os sistemas, eles mudam de acordo com o adversário. O time joga de acordo com o adversário. O Santos é um. A Chapecoense é outro. É outro time. E vou voltar a falar. O Cruzeiro é melhor do que a Chapecoense em tudo. Afonso, Em tudo. Afonso. O Cruzeiro pior é melhor do que a Chapecoense em tudo. Afonso, o Cruzeiro perdeu o Só não Campeonato ganhou Mineiro. das reservas da O Chapecoense. Cruzeiro jogou o Campeonato Mineiro, perdeu o Campeonato Mineiro porque jogou com praticamente o segundo jogo, achando que poderia chegar e esperar o Atlético partindo no contra-ataque. Contra o Santos, o Cruzeiro agrediu. É isso que eu estou falando, a postura do jogador, a postura do time em campo. Não estou falando que a Chapecoense é melhor ou pior, infinita. Não, nada disso. A postura, a cabeça do jogador tem que estar com uma linha de raciocínio. Olha, nós temos que atacar, temos que agredir. É, mas entendeu? o técnico... Um gol lá o fora técnico- muda o resultado. O técnico está entendeu? lá... E o Mano Menezes tem que compreender isso, O Afonso. técnico está lá e sabe o momento que tem que atacar. Não, tem não que é assim, atacar o tempo inteiro, peraí. Afonso. Não, o Cruzeiro não vai... Não se iludam, não. O Cruzeiro não vai chegar hoje lá Ele não pode se em acovardar e Chapecó, ficar jogando atrás esse pelo papo do resultado, Matusalém. Não se iludam. O Cruzeiro não vai chegar em Chapecó, lá contra a Chapecoense hoje, atacando, indo para cima, não. Não é estilo humano, Afonso. Primeiro, ele não precisa. Não Primeiro, precisa, Afonso. Primeiro, ele não Precisa. precisa. Não Segundo, espera tomar um gol, segundo, não. ele não vai fazer isso. Não vai. Vai jogar com consciência, com esquema bem armado, com defesa bem armada e vai jogar para cima da Chapecoense no momento certo. É o Não estilo vai ser humano. essa sangria Mas desatada por e que, ir para que ele cima não lá, precisa? Por que ele não precisa? Estou dizendo que o Cruzeiro tem a vantagem. É a diferença do mata-mata e do ponto corrido. Tem a vantagem, exatamente. Cruzeiro não precisa. Quem precisa, só tem uma equipe que precisa. Só uma, é a Chapecoense. É a obrigação de vencer da Chapecoense. Se tiver obrigação, Aí que eu discordo. se tiver obrigação
no futebol, a obrigação é da Chapecoense. Aí que eu te Gente, conto, o regulamento manda que a Chapecoense... Eduardo, manda, mas o Cruzeiro não pode se o lixo, acomodar. Matsali, só um minutinho, o lixo. O lixo, a administração do Estádio Independência. O nome do dia. O nome do dia é a classificação do Atlético e hoje o confronto do Cruzeiro. Em 10 segundos, o lixo. O lixo é a política brasileira. O nome O do caos dia. que nós estamos vendo. O nome do dia, para mim, é um dia sem imposto. O lixo em 10 segundos, Eduardo. O lixo é essa crítica exacerbada que é feita aos atletas de futebol. O nome do dia. Principalmente O nome do dia, Zé. O nome do dia. Chapecoense que renasceu da cinza. Flávio, o morreu lixo. todo mundo e Flávio, o lixo. continua. Flávio, Hein? o lixo. O lixo? Os aeroportos do Brasil. O nome do dia. O nome do dia é o Atlético que se classificou. Mas claro, ué. O Atlético está classificado. Telespectador, muito obrigado. Agora você vê. É melhor ouvir do que ser surdo. Tchau, gente. Obrigado. Ué.